o streamer, eu tô mais usando o OBS. Fala, fofas! Agora sim no YouTube, nós estamos aqui no YouTube também. Então, para quem quiser, pode acompanhar a gente no YouTube. Para quem quiser ficar no Instagram, pode acompanhar no Instagram. Os dois vão ter a mesma qualidade aí de mídia para vocês, tá, fofas? Aí vocês escolhem qual plataforma vocês querem acompanhar. Então, esse é o primeiro Sextão do Bitcão, é o programa que substituiu o Domingão do Bitcão. Toda semana eu vou trazer um convidado, ou vou tentar trazer algum convidado do mercado financeiro. E o Rodolfo da Massa também, de vez em quando, vai fazer uns vídeos para nós lá no... para os membros também. Pessoal, primeiramente, Rodolfo, estou muito feliz aqui de poder gravar mais um vídeo contigo. Eu gosto muito do teu trabalho, dos teus conhecimentos, acho tu um cara extremamente foda, e eu acho que é legal a gente comentar sobre o mercado de criptomoedas e o mercado tradicional também. Tu que sabe surfar por esses dois mercados aí. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí, Rodolfo? Boa. Eu só tô me ajustando aqui, porque a galera falou que tava ruim ou tava dando retorno áudio aqui no Instagram. Deixa eu só ajustar aqui. Ah, tá. É que tu tá usando o fone de ouvido do Instagram, né? Eu tô usando o fone de ouvido do YouTube. Vou fazer isso também. Deixa eu pôr aqui. Pera aí, galera. Só acontece isso quando é ao vivo, tá? Se não é ao vivo, não acontece. Só acontece isso quando é ao vivo. Mas fiquem tranquilos aí. Caraca. Pior que antes estava funcionando. O Feto falou o seguinte, esses dois têm mais dinheiro do que a Zâmbia. Porra nenhuma. A Zâmbia tem 1 bilhão aí de PIB. Aqui a gente tem uns 10. Não, tô brincando, tá, pessoal? Vamos lá, YouTube Rules. Pau na máquina, o Dr. Walter. Vamos lá. Cadê dois educadores das quais ainda estou aprendendo e muito como aluno de ambos. Tamo junto, querido. Um abração aí pro nosso querido Daniel Sniper. Acho que agora foi. Tá me ouvindo bem? Eggers. Oi? Tô ouvindo bem? Cara, eu tô ouvindo desde o início super bem. Boa. Eu gosto de deixar o som só do... Eu deixo o som do celular mudo e fico ouvindo o som só do PC daí, no caso. Boa. Aí o pessoal consegue acompanhar. Né? Começou aqui. Agora tá top. Agora o pessoal não tá mais chorando. Boa. Vamos lá. Bom, eu vi aqui nos comentários da galera, eu acho que já começa interessante a gente começar dessa forma, né? Acho que a gente vai falar sobre várias coisas aqui, seja mercado tradicional, seja mercado americano, seja até mesmo mercado cripto. E acho que as pessoas, elas não gostam, né, Bax, de lembrar de você pelo que você fez de bom, pelo que você ajudou. Algumas pessoas, pontualmente, gostam de falar de algumas coisas que deram errado. E acho que o ano de 2022 foi um ano que muita coisa no mercado cripto deu errado. Poucas deram certo e muitas deram muito errado. Então, até algumas pessoas falando aqui sobre MMF e tal. E eu acho que é importante, eu já falei muito sobre isso, mas nem tudo no mercado você vai acertar e até por isso que a gente diversifica, né? Até por isso que as maiores exposições são nos projetos mais consolidados, Bitcoin, Ethereum e outros grandes projetos também. Mas quando a gente estava em um cenário de alta no mercado no primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos muitas coisas que estavam indo super bem. Crypto games estavam indo super bem. Alguns projetos DeFi mais arrojados estavam indo super bem. NFTs também indo super bem. Então, acho que o investidor ele tem que ponderar muito essa questão da diversificação, tem que ponderar a questão do momento de mercado, que a depender do momento de mercado você pode aproveitar mais ou menos as oportunidades, e que principalmente cada um tem que fazer a sua própria gestão. Acho que o nosso papel aqui é ser educadores, é compartilhar aquilo que a gente está fazendo, e principalmente compartilhar essa questão das pessoas terem que olhar de uma forma mais ampla, de olhar para outros mercados, não, por mais que o mercado cripto tem potencial de multiplicar por várias e várias vezes, não existe só ele, tem outros mercados também. Por mais que tinham DeFis que pagavam muito mais do que a Uniswap, por exemplo, a Uniswap continua tendo muito o seu valor e a maior exposição está lá. Então, acho que as pessoas elas têm que entender um pouco disso. Tem projetos que vão dar certo, tem projetos que vão dar errado, mas aí o grande ponto teve muita coisa que deu errado no mercado? Teve, só que a gente continua aqui. Isso não foi o nosso fim, não foi a nossa ruína, muito pelo contrário. Exato. Então, acho que antes de começar, como algumas pessoas estavam pontuando algumas coisas aqui, é importante a gente pontuar isso daqui, que
se fosse para ser perfeito, acho que ninguém estaria aqui e não seria nenhum humano. Acho que tem inteligência artificial para quem sabe ser perfeito. O nosso papel aqui é ser investidor, vamos acertar, vamos errar, mas a nossa ideia é mais acertar do que errar, senão as pessoas não estariam nos ouvindo aqui. Exatamente, Rodolfo da Massa. E assim, cara, como é que tu acha que vai ser 2023 para nós investidores? Vai ser mais mercado de risco? Tu acha que o pessoal vai focar ainda em títulos de tesouro? Como é que funciona aí? O que tu tá esperando aí do mercado para esse ano? Cara, assim, eu gosto de pensar o oposto do que as pessoas pensam. Então, muitas pessoas estão pensando que esse ano vai ser muito desafiador, que vai ser ano de Uhum. recessão, até mesmo em Davos agora, né? Dois Aham. terços de todo mundo que está sendo entrevistado está falando que vai ter recessão e afins. E eu gosto de pensar de uma outra forma, né? A gente está vendo aí índices e muitos indicadores econômicos nos Estados Unidos vindo bem melhor do que era esperado. Eu Aham. fui para os Estados Unidos agora em outubro, né? Foi a última vez que eu fui. E, cara, a economia lá tá pujante de Uhum. verdade. Todo lugar que eu ia, eles queriam contratar pessoas, seja Starbucks, seja Sim, outlets. Então, assim, eu fui as também em pessoas. Orlando, cara. Em Orlando, o tempo todo, todo restaurante que eu ia tinha uma plaquinha lá, contrate-se. Impressionante, velho. Tava É violento o isso, negócio. então as pessoas elas querem olhar para o Brasil e achar o que acontece no Brasil é o que vai replicar no mundo todo. E na verdade não é. Você está tendo uma Uhum. visão muito pequena, né, frente ao que é o mundo todo. Então, acho que Uhum. 2022 já foi um ano bem desafiador. Acho que as pessoas elas só costumam olhar para a renda variável, Bax, mas eles não olham para a renda fixa. Foi um dos piores anos da história da renda fixa. Machucou muita gente. Então, quando muitas pessoas já estão pessimistas, muitas pessoas já acreditam em recessão, eu gosto de pensar no oposto. Talvez não venha uma recessão Sim, tão forte quanto se espera, e por isso eu quero me expor aí de uma forma diversificada, né? Tenho as minhas reservas, tenho sim, aquilo mais conservador, tenho as minhas stablecoins, mas também estou exposto para que se o mercado volte, eu consiga ganhar com isso. Olha Bitcoin esse sim. ano, né? Quanto está subindo o Bitcoin esse ano, Ethereum e outros projetos? Quem ficou de fora deixou de pegar essa alta aí de 20, Essa alta. 25%, alguns projetos ainda mais do que isso. Então, Sim. o mercado ele beneficia quem é disciplinado e consistente, está exposto. Não dá para você ficar de fora e querer entrar. Eu acho que essa questão de você ficar se movimentando toda hora pode ser muito ruim no mercado. Concordo contigo, concordo bastante contigo. Eu acho que a minha estratégia para esse ano tá bem clara, assim. A minha exposição vai ser aos poucos. Não quero entrar com toda a força total. Vou esperar o final desse mês ainda para tomar melhores decisões de aumentar a posição. Por enquanto, ainda sigo 90% vendido, 10% comprado. Quando eu me exponho, né, eu entro com 10% só do patrimônio reservado para especular, para ativos Uhum. de risco, para ações, criptos e assim por diante. Só que eu vou só agora para o pessoal do Instagram, eu vou inverter a tela aqui e mostrar para a galera, porque eu vou puxar um pouquinho o gráfico aqui para a gente, tá, pessoal? Então, quem tiver no YouTube aí vai acompanhar e no Instagram também pode acompanhar aí o gráfico que eu quero mostrar para vocês. A questão toda aqui que me preocupa e que para mim é um pouco assustador, e eu acho que essa primeira semana da semana que vem, essa última semana, perdão, de janeiro, que vai ser semana que vem, os próximos 10 dias aí, tá? Ela vai me dizer muita coisa, porque no início da semana eu comecei mais tranquilo, terça para quarta eu já comecei a ficar mais bullish para esse ano, já comecei a pensar, não, a gente realmente pode ter um padrão de alta, talvez um trimestre, talvez um, talvez um semestre, e a minha expectativa era de realmente pegar essa alta. Porém, com os acontecimentos atuais e com alguns gráficos que eu vi ontem à noite, e eu quero trazer a tua opinião também, Rodolfo, depois que eu mostrar o gráfico para a galera, porque a minha preocupação reside nesse fato aqui. Nós temos o seguinte: quais são as ações, as empresas que mais detêm o maior capital líquido ou o maior tamanho de mercado do SP500? Nós temos aqui os dois, ó, Apple, que acho que é 3 trilhões, e a Microsoft, tá? E, cara, assim, a gente só falando de gráfico, tá? Não falando só de informações, notícias e tudo mais. A gente sabe que esse ano, que esse período depois da pandemia,
o governo americano ele vai querer controlar a inflação que ficou descontrolada justamente pelo excesso de impressão de dólares que aconteceu para compensar a falta de atividades econômicas que aconteceu na pandemia, no Covidão. E uma coisa que me preocupa, Rodolfo, é que o padrão que se desenha, por exemplo, no gráfico da Apple, é um padrão de reversão majoritária de tendência de longo prazo. Isso quer dizer o seguinte, nós temos já o ano passado inteiro como queda, que foi esse daqui, e agora ele está fazendo uma barra de tocar no suporte perdido, que era um suporte de anos, que já foi resistência lá em 2021, 2020, já virou suporte em 2022, e agora de novo está agindo como resistência. Se tu pega qualquer livro gráfico de reversão majoritária de tendência, isso aqui é a reversão clássica. Então eu olho para a Apple e eu vejo a Microsoft também, cara, fazendo exatamente a mesma coisa. Elas estão criando um padrão de reversão para o preço continuar caindo. Então eles ameaçaram entrar em tendência de alta, mas eles toda vez que tentam se manter na alta, eles começam a voltar a fazer topos e fundos descendentes. Então no início de janeiro a gente realmente subiu com os preços da Microsoft, com os preços da Apple, com o S&P 500, ele também teve uma alta. Só que agora, e o dólar caindo. Só que agora a minha preocupação é exatamente isso. O dólar, ele está chegando numa região de suporte que é os 100 pontos, os 100 pontos aqui do dólar, comparado com outras moedas, ele consegue às vezes antecipar para nós possíveis reversões do mercado cripto, porque quando a gente perde força no dólar, o dólar perdendo força, as criptos, algumas delas começam a se valorizar, elas começam a ganhar valor perante a quem? Ao dólar. Então a gente geralmente negocia na paridade Bitcoin dólar, Ethereum dólar. Só que para mim ela vem fazendo um fundo agora, nesse último dia. E ele está segurando. Ao mesmo tempo, a curva de juros de curto e longo prazo voltou a querer também segurar e fazer uma nova bandeira de alta. Ou seja, o Tesouro Americano, que estava perdendo força nas últimas semanas e últimos meses, está começando a mostrar sinais de bear trap, armadilha urso, que isso significa que ele vai voltar a querer continuar subindo depois dessa bandeira, né? Tem gente que fala bandeira, tem gente que fala caixote, tem gente que fala flâmula, não importa. O que importa é isso daqui, ó, pessoal. Enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes do Tesouro, isso significa que ele está estimulando, a economia americana está querendo estimular uma contração econômica e fazer com que as pessoas, para controlar a inflação, elas não tomem empréstimos para fazer investimentos em setor imobiliário. Por isso que o setor imobiliário americano está indo para o saco. Alguns apartamentos em Miami já está caindo mais de 50% aí, já está metade do preço em relação ao ano passado. Então nós temos o seguinte, a minha grande dúvida é, isso daqui está fazendo um bear trap para ele romper e continuar o Tesouro sendo o principal investimento do ano de 2023, como foi em 2022, porque para os Estados Unidos controlar a inflação, eles precisam tirar dólares de circulação. Para eles tirarem dólares de circulação, eles precisam vender por títulos de dívida pública para os próprios investidores e a população para drenar dólares de circulação. Então a minha questão toda é isso aqui. Eu ainda vejo um padrão de alta de longo prazo na taxa de juros americana. E se segunda-feira a gente voltar e romper engolfar essa barra aqui, começar a próxima semana ultrapassando essa região e voltando para o enfraquecimento do canal de baixa, porque, pessoal, para vocês entenderem, isso aqui que está acontecendo hoje é um enfraquecimento desse canal de baixa. Para o mercado cripto e o mercado de ações continuar subindo, a gente precisa que esses títulos do Tesouro eles continuem em tendência de baixa. Então, eles realmente entraram em tendência de baixa, só que eles precisam continuar. Por quê? Porque isso seria uma amostragem de que o mercado está ficando mais otimista para o risco. Só que se ele voltar a subir aqui, significa que o governo americano ainda vai estimular mais recessão, mais contração econômica. Então, a minha questão toda
Rodolfo, que me preocupa bastante, cara, com relação à segunda-feira, é que dia 23 vai começar a sair os resultados do balanço do quarto trimestre das maiores empresas dos Estados Unidos. E esse movimento de alta, ele é muito semelhante a um evento que aconteceu só há 4 anos atrás, lá em 2019, quando nós tivemos contração econômica. Ou seja, a última vez que tivemos contração econômica com o Bitcoin foi aqui. E ele realmente estourou barras muito semelhantes ao que a gente está enxergando hoje. Ele fez aquilo que eu chamo de busca de liquidez bilateral. Então, ele sobe para depois cair. Então, o que acontece? Eu gosto muito desse movimento aqui do Smart Money. Ele sai do caixote, ele sai do caixote, vai para um lado, liquida todo mundo, depois vai para o outro, liquida, e depois ele volta à tendência anterior. Qual era a tendência anterior? Baixa. O mesmo, 4 anos mais tarde, pode acontecer exatamente na segunda-feira ou na semana que vem. E é uma coisa que eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu fiquei ontem de noite pensando muito sobre isso. Porque eu peguei essa alta aqui, eu pensei, cara, isso aqui é uma alta semanal, ele vai fazer pivô de alta semanal, ele vai entregar 3 meses de alta semanal, 6 meses de alta semanal. Mas o meu receio, o meu medo, é justamente aquele movimento, esse movimento aqui, ser uma busca de liquidez bilateral, tal como aconteceu naquele movimento anterior lá. Então, o mercado ele inicia um movimento de alta, ele passa a liquidar realmente os apostadores de baixa, que estão aqui, os contratos futuros. Liquidando eles, o mercado realmente pode ir lá para cima, 23, 25 mil. E depois ele vai buscar aqui, principalmente, sabe por quê? Porque ele saiu de um triângulo simétrico e geralmente em períodos como esse ele busca liquidez bilateral. Então eu acredito que é isso que nós vamos enxergar. Nós vamos enxergar a capitulação de queda nas próximas semanas, possivelmente pelo enfraquecimento ou pelo aumento da tendência, aliás, fortalecimento da tendência de baixa das maiores empresas dos Estados Unidos que detêm a maior quantidade de capital a favor da contração econômica. Então, o meu receio é o seguinte, eu ainda acho que o Bitcoin vai bater os 12 mil a 10 mil dólares, tá? E o Ethereum, ele deixou um rastro para mim bem gostoso de retomada de baixa. Eu posso dizer aqui, eu posso cravar aqui, pessoal. Eu acredito fielmente que o Ethereum vai buscar de novo, no mínimo, os 886 dólares por unidade. Sabe por quê? Porque ele deixou o que eu chamo de... Ele deixou aqui para nós o que eu chamo de marido divorciado, que é uma barra, que é um suporte não retestado. Então ele deixou e ele começou a fazer um fundo mais alto que o fundo anterior de longo prazo aqui. Só que ele também saiu de um triângulo simétrico aqui. Então isso aqui é um triângulo simétrico. E se ele voltar para dentro do canal de baixa, então, por exemplo, aqui, a gente vai pegar aqui o canal paralelo, né? Se ele voltar para dentro do canal de baixa, tá, pessoal? Então, ele saiu, conseguiu se fortalecer, rompeu com força o canal de baixa. Se ele sair do canal de baixa, se ele saiu do canal de baixa e ele retornar, então, se ele retornar, eu fecharia todas as posições. Então, se ele entrar de novo aqui, invadir aqui, eu sairia de todas as posições, porque seria um grande sinal, uma probabilidade altíssima de que ele vai retestar esse fundo anterior aqui. Então, para ele manter a estrutura de alta que ele está fazendo, ele precisa se manter acima dessa linha de tendência de baixa para servir como resistência. Acontece que, semana que vem, falando de forma agora só em economia, semana que vem nós vamos ter, dia 23, semana que vem, o balanço das maiores empresas dos Estados Unidos, que pode fazer com que o mercado comece a cair, por conta que eu acredito que eles vão ser afetados, principalmente os recebíveis de dividendos. Acho que a galera não vai receber dividendos para fazer reinvestimentos nessas empresas. Microsoft, a Apple, não sei quem mais, acho que a Meta, indicando aí demissões em massa, o Facebook, né, a Meta. E semana que vem, fora os balanços que eu acho que vão vir negativos, ou com bastante prejuízo,
semana que vem nós vamos ter o PIB americano, no dia 26. E por último, no dia 27, nós vamos ter o último vencimento do mercado de futuros do semestre anterior do Bitcoin e Ethereum. E o número crescente de contratos abertos de Ethereum e Bitcoin está com Open Interest majoritariamente comprado, ou seja, a maior parte do mercado está querendo investir apostando em alta. E aí é isso que eu queria te comentar, Rodolfo. O que tu acha sobre isso que eu comentei? Boa. Só ajusta aí, por favor, o seu Insta. A galera tava falando aqui, eu só não queria te Eu vou cortar trocar aqui. para não Vou trocar ajustar aqui. É o verdade. seu raciocínio. Mas eu acho que faz sentido, de certa forma, o que você trouxe aí, em sua maior parte. Tem algumas empresas que já estão reportando, teve Netflix aí que reportou e veio com resultados melhores do que era o esperado. Não à toa, as ações já no pré-market ontem estavam 6% para frente. Mas o que eu gosto de fazer como investidor, Bax, é que tem pessoas que olham mais para um prazo menor e tem pessoas que olham para um prazo um pouco maior. Sim. Eu estou preferindo particularmente olhar para um prazo maior por aqueles motivos que eu disse inicialmente. Talvez muita gente está pregando uma recessão que, cara, eu não acho que seja tão simples assim de vir essa recessão. Porque quando a gente chama uma inflação muito maior, preço do petróleo lá em cima e tal, era algo muito mais difícil. Mas, cara, olha o preço do petróleo já no mundo hoje. Olha o quanto que o preço do combustível nos Estados Unidos ele está muito menor do que era, inclusive, no início do ano passado. Tudo isso, né, com commodities mais em conta, favorecem a que a inflação para produtos e serviços eles deem uma estabilizada. Então, eu fiquei muito mais preocupado o ano passado, ali em junho, com o CPI que nós tínhamos, né, com a inflação que nós tínhamos. E até que no Brasil também deu uma reduzida, porque somou os dois fatores aqui no Brasil, né? Teve tanto subsídios do governo, como também a própria redução do petróleo no mundo. A própria Europa também, ano passado, dizia, cara, iria acabar ali a Europa, o euro chegou a negociar abaixo do patamar do dólar, tinha, cara, notícias muito ruins e afins, que ia vir o inverno, que a galera não ia conseguir dar conta. Mas a Alemanha, por exemplo, conseguiu gás de outros locais que, inclusive, são mais em conta do que gás na Rússia. Eles conseguiram exportar importar, né, de outros países. Então, eu estou a tempo suficiente no mercado, Bax, desde 2016, para entender que, cara, os extremos eles são muito perigosos aqui. Muito perigosos quando tem muita euforia no mercado e muito perigoso quando, cara, tem extremo pessimismo. E aí, antes de vir essa alta do mercado cripto, até o fim do ano passado, ninguém queria falar de cripto. Ninguém Sim. perguntava de cripto. Tinha acabado praticamente. Então, o pessoal já tinha, para mim, particularmente, jogado a toalha. E a gente viu uma alta de 20, 25%, muita gente já, putz, quer entrar de volta, muita pergunta de novo, tal. E aí você vê, cara, olha lá, com uma pequena altinha já teve tudo isso. Quando a gente engrenar num ciclo mesmo, a quantidade de dinheiro que tem para entrar nas criptomoedas é algo sem tamanho para mim. Então, eu penso, a gente está muito mais perto, pensando em um ciclo maior, de encerrar esse ciclo de baixa, ou a gente está muito mais perto de vir o ciclo de alta e, cara, historicamente os ciclos de alta são 3 vezes maior do que o ciclo de baixa. Sim. Então, eu não sou o cara que vou ficar de fora agora, prefiro manter a minha disciplina, Sim. os meus aportes e afins. Pode ser que ele reteste venha para níveis mais baixos, como você disse, mostrou aí, cara, mas para mim isso é um buy opportunity. Tipo, se para mim já está descontado Sim. agora, já está em níveis Seria uma bons, se vier mais para capitulação, né? baixo, melhor ainda. Melhor ainda, Sim. porque eu não vou ser o cara que vai vender agora. Muito pelo contrário, eu vou continuar comprando e continuar me expondo. E quem fez dinheiro nesse mercado não foi quem ficou vendendo, foi quem se expôs e conseguiu se manter ali investindo, mesmo nos cenários mais adversos. Então, eu prefiro ser, como disse, o contrarian, né? Eu acho que dá para ter uma exposição desde que você saiba como fazer, né? Tem uma renda fixa no Sim. Brasil, tem fundos imobiliários, tem algumas ações aqui no Brasil, né? A parte de renda variável Brasil eu dei uma reduzida até por conta do novo governo. Eu acho que acaba sendo um retrocesso, né? Sim. Independente do lado, Bax, eu acho que a gente estava numa via de crescimento e de melhorias aqui no Brasil gigantesca. E agora a gente Sim. começa a ver que, putz, vetam aulas de robótica e tecnologia para as pessoas. Cara, como que as pessoas numa escola pública iriam acessar, por exemplo, a internet e, quem sabe, conhecer uma blockchain? Aí você já corta esse Exatamente. acesso aqui no Brasil.
Mas, em contraparte, a Lei Rouanet, você libera ali R$ 1 bilhão para uma Lei Rouanet. E, poxa, esses shows que eles são subsidiados pela Lei Rouanet, eles são gratuitos para que toda a população assista ou não? São grandes atores que têm um cachê muito alto e ainda vão cobrar por esses ingressos. Geralmente é isso que acontece. Então, eu acho que a gente estava numa linha de uma gestão no Brasil melhor. Agora a gente pode ir para uma linha muito mais assistencialista, e não quer dizer que não possa existir assistencialismo, acho que é importante, mas precisa ter um prazo, né, Bax? Não adianta você ter bolsa Exato. aí, Bolsa Família eternamente para as pessoas. Você tem que tratar essa pessoa, mas você tem que dar oportunidade para ela o Tem que suficiente para dar que ela saia subsídios de para ela lá crescer. e consiga crescer. Agora, um puro assistencialismo, se você tem essas políticas que fazem as empresas saírem daqui ou fazem as empresas não quererem investir, se você não fomenta a economia, de que adianta você abrir vagas depois no FIES para formar pessoas, sendo que o mercado de trabalho não está maduro para atrair essas pessoas? Porque pessoas formadas tem de monte aí na sociedade. Quantas pessoas formadas estão sem emprego? Então, se focasse mais na economia e deixasse a economia mais forte, a gente certamente estaria muito melhor, e até mesmo pessoas sem estudos poderiam estar ocupando bons cargos aí. Então, em relação ao Brasil, acho que renda fixa ainda ok, mas a parte de renda variável eu dei uma ajustada. E eu tenho exposição no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, e tenho exposição no mercado cripto. Então, são 3 pilares que eu trato e conduzo na minha carteira. Eu não dependo de um só, Sim. mas eu acho que o que mais vai trazer frutos para mim é a parte do mercado cripto. Eu não tenho dúvida, porque mesmo com todas as quedas aí que tiveram as criptos e afins, hoje 20% da minha carteira está em criptomoeda, e a ideia é que ela cresça ainda mais, né? Eu tenho como meta esse ano ter 50% do meu patrimônio no mínimo dolarizado, né? Então, é um processo de migrar aquilo que eu tenho no Brasil para o mercado americano, e tem muitas oportunidades aí e possibilidades, e até mesmo no próprio mercado cripto, né? Mesmo se o mercado não Sim. andar tanto, ficar meio de lado por um período, tem estratégias de DeFi aí que você conhece e compartilha com a galera que, putz, dá para conseguir 2, 4, 5% ao mês das taxas geradas nas criptos que eu acredito. Então, Exato. continuo investindo, continuo, de certa forma, otimista aí, porque o mercado ele pode mudar muito rápido, Bax. Cara, fim do ano, como que estava o sentimento do mercado? E agora, né? Depressão 20 dias máxima. depois, quanto mudou? É verdade, concordo contigo. Só queria complementar aqui com o André Mello, ele falou assim, no governo do Lula a economia era muito mais forte do que hoje, maluco. Só que tem um detalhe, né? Viemos do... Quando o Lula entrou, nós viemos aí de uma herança do FHC, tá? Fernando Henrique Cardoso, e do E teve Plano o boom Real. das commodities, o boom das commodities, o mundo E estava do boom das pujante. commodities, exatamente. Então não fala É muito merda, abaixo cara, pelo amor comparativo. de Deus, cara. Antes que alguém venha aqui defender o PT, eu vou deixar clara a minha opinião, tá? Eu acho que o PT é uma merda, o PT é o câncer do Brasil. Eu acho que ninguém na equipe do PT tem capacidade de gerir esse Brasil, muito menos o Lula, muito menos o Gleisi Hoffmann, muito menos qualquer um do Alckmin. Pega lá o que eles falam, o que eles opinam sobre mercado, sobre liberdade. Pega lá e veja se é puro assistencialismo, que é sempre protegido pelo Nordeste do Brasil, muito no Nordeste. No Rio Grande do Sul, recentemente, até 2018, no Rio Grande do Sul, muita gente também pregava o assistencialismo, então era sempre Rio Grande do Sul e Nordeste. Rio Grande do Sul e Nordeste pró-PT. E, infelizmente, a gente tem que pagar o assistencialismo para pessoas que realmente não querem ir atrás e lutar pelos seus próprios sonhos e méritos e não querem estudar para se tornar um investidor, para se tornar um cara à frente de negócios. São pessoas extremamente perdidas, são pessoas que nem sabem o que elas estão fazendo, tá? Então, quando tu começa a aprender sobre economia, sobre mercado financeiro, é inevitável que você aprenda a entender melhor a dinâmica. O governo do Bolsonaro foi uma merda? Na minha opinião, sim, foi uma merda. Mas pelo menos ele tinha uma equipe econômica eficiente, tá? O oposto do que uma equipe econômica comandada pelo radar ou sei lá o quê, né? Então, cara, eu odeio o PT, eu acho o PT uma merda, lide com isso. Meu sogro é petista, não quer dizer que eu odeio o PT, que eu vou te odiar por tu gostar dessa merda do PT, mas por você gostar dessa merda do PT é porque provavelmente você não tem conhecimento sobre política e mercado financeiro
e você precisa ir atrás disso para ver se você aprende alguma coisa sobre como funciona a dinâmica econômica e do mercado. Eu não ia votar no Bolsonaro. Eu estava votando na equipe do Bolsonaro, porque a equipe do Bolsonaro era muito superior à equipe desse Lula, que é um pela-saco, bobalhão e um bosta. E um ladrão, E outra coisa, né, Muito... Bax, são Fala. fatos, a gente não fala de achismo aqui, a gente está falando de fatos, né? Acho que A em gente tá 20 falando de dias aí, fato, cara. Pelo amor de quanta Deus. coisa já aconteceu, quantas coisas foram cortadas, quantas outras coisas estão sendo ajustadas e mais do que isso, né? Olha o mercado, era para o Brasil estar muito melhor com a questão da reabertura Cara, econômica. quando tu vê a Globo comemorar alguma coisa, quando tu vê a Globo, que é a mídia mais lixo, poluída, a que mais emburrece as pessoas, que as pessoas usam a Globo como ruído branco, sabe o ruído branco, que é deixar a TV ligada, para tu ficar curtindo desde criança, tu não consegue mais ficar num silêncio, porque tu tem que deixar na sala uma TV ligada ouvindo Globo. Quando a Globo comemora um resultado, tu tem que ficar preocupado, tá? Quando a Globo comemorar um resultado, tu tem que ficar preocupado, porque a Globo, ela utiliza um dos maiores poderes para manipulação em massa. É isso que vocês são. O pessoal que vota no PT, manipulados. Vocês são pessoas manipuladas. Facilmente manipuladas. Tá? Por uma cultura de assistencialismo, uma cultura imbecil, que tira justamente força daqueles que produzem mais e que contratam mais pessoas e que ajudam mais pessoas. Esse é o problema. Então, antes de vir falar merda nos comentários, estuda um pouco mais. Estuda mais sobre economia. Porque nem o Radar sabe o que é economia. E ele é o ministro da Fazenda. Então é uma vergonha. É uma vergonha. Beleza? Mas, ó, isso Fala. pode até favorecer as criptos, viu, Bax? Esse movimento aí. Talvez a gente não tenha tanto... o que a gente está tendo de migração de capital de pessoas aqui do Brasil lá para o exterior, por meio da Avenue ou outros meios aí como a gestão internacional, está em níveis recordes, tá? Então, pós-eleições aí, as pessoas estão migrando muito patrimônio para dólar, seja por não ver aquele crescimento que vai vir aqui no Brasil, seja por estar à frente do país alguém que ele não queira, ou seja pela própria questão de uma fragilidade que nós temos na ordem de segurança jurídica, né? Quantas pessoas aí que estão falando e aí estão tendo passaportes cancelados, contas canceladas, tudo isso é muito frágil, tá? Sejam pessoas principalmente de direita, mas tem pessoas de esquerda também que estão passando por isso. E acho que o que o mercado cripto ele consegue trazer muito bem é essa descentralização. Desde que você saiba fazer, né, saiba utilizar ali as suas wallets e tal, cara, você tem de fato uma descentralização e você consegue de fato tirar o governo do seu dinheiro, como em inúmeros países as pessoas já fazem isso. Acho que no Brasil, à medida que as pessoas tomarem consciência e depender do que acontecer aqui, se intensificar o que já está acontecendo, eu acredito que a gente pode ter muita migração aí para o mercado cripto, porque se eles verem muita saída de dinheiro aqui do Brasil para dólar, eles podem simplesmente ajustar o IOF, né? O IOF lá ele é de 0,38, 1,1, e o governo ele pode aumentar esse IOF para 20% se ele quiser, 25%. Já pensou se você vai fazer um câmbio e você perde 1/4 do valor só em IOF? Pode acontecer. Sim. Eu só Então, queria por isso só a que... última sobre o Mauricião aqui. O Maurício, um abraço aí para o nosso querido Maurício Rigoni Baldin. Ele falou assim: Augusto é bom nas críticas, como comentarista político tá mal. Claro que são opiniões dele, mas que carece de conhecimento e de empatia. Vamos dizer o seguinte sobre empatia. Cara, eu não vou falar. Eu não vou falar porque ele acabou de falar um negócio, daí eu ia ser menos empático ainda, né? E eu não quero, tipo, me estressar com ninguém. Eu não quero ser o dono da razão e assim por diante. Tá? Não é necessário. Mas, cara, tu não pode estar assistindo. Se tu soubesse o que tu tá falando, assim, ó, é o Maurício, né? Era o Maurício. Maurício, se tu soubesse do que tu tá falando, não sei se tu é a favor do PT, se tu é a favor da esquerda, eu não sei se tu é a favor do PT e tal. Enfim, mas eu vou entender como se tu estivesse apoiando o governo atual. Antes de tu entrar Cara, tu tá pagando R$100 por mês, ele é membro do canal aqui, ele é assinante do canal. Tu tá pagando R$100 por mês para aprender
a lidar com o mercado mais anti-Estado de todos. O que mais quer tirar o poder e centralização do Estado sobre a influência da tua vida. Entre esquerda e direita, sabe qual é o lado que mais afeta a tua falta de liberdade? Hoje, a esquerda. Hoje é a esquerda, tá? Justamente por causa do assistencialismo. Justamente isso, porque os que produzem mais, eles pagam e precisam sustentar pessoas que muitas vezes, claro, não podemos generalizar, porque tem muitas pessoas que estão a nível de miséria, mas eu estou falando de vagabundos mesmo. Pessoas que passam numa provinha de final de semana para ser, sei lá, concursado público, para depois de 5 anos estar fazendo a mesma atividade infeliz, para depois ir lá num psiquiatra e pedir uma, vamos dizer assim, uma receita para eles conseguirem um atestado para garantir uma, vamos dizer, aposentadoria mais cedo, alegando problemas psiquiátricos e recebendo o valor integral mensal de uma pessoa que está na atividade, que deveria estar fazendo a atividade dela. Quantas vezes na TV você não viu pessoas que vão lá, passam o dedinho na maquininha lá para registrar e vão na praça beber, tomar Coca-Cola e comer Ruffles? Claro que não é todo mundo que é assim, óbvio, porque senão o mundo não giraria. Mas uma coisa que eu tenho pavor, é o Estado controlar a produção das pessoas, a produtividade, a liberdade das pessoas. E você está no mercado de criptomoedas. Você está num canal que fala sobre criptomoedas. Sabe por que o Bitcoin existe? Tu sabe por que o Bitcoin foi criado? Justamente para criar um sistema monetário internacional que não é interferido por nenhuma entidade reguladora estatal, filha da puta, ineficiente. Para você não ter mais a disparidade social. Então, você é um cara que está muito perdido aqui na live. Inclusive, pode cancelar o membro aí, pode deixar de pagar os R$100, porque se você está numa live de criptomoedas, você está querendo comprar Bitcoin e você é petista, cara, você está no pior lugar do mundo, você está num lugar no limbo da falta de conhecimento do que tu está fazendo nesse mundo, nessa vida, rapaz. Tu está indo contrário ao que tu acredita. Então aqui é o último lugar que tu precisa perder teu tempo aqui. Pode continuar, Rodolfo, desculpa aí. Não, mas eu acho que é, assim, importante frisar essas coisas e principalmente para o pessoal que... Eu acho que não precisa ter lado. Eu quero o progresso do país, eu quero o progresso da nossa nação. E onde historicamente veio esse progresso, né? Acho que não é só assistencialismo, a gente tem que pensar realmente em um prazo maior. E o problema, né, como algumas pessoas até falaram, volta Paulo Guedes. Eu acho que vai ser difícil ter alguém do nível dele para estar de novo aqui no Brasil, para comandar tudo de novo. Então, por isso que, para mim, aumento a minha exposição a dólar, né? Por mais que a gente tenha ali os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, por mais que ele tenha alguns estados, algum viés até mais de esquerda, como na Califórnia, você vê que, poxa, as pessoas de lá, elas estão migrando para outros lugares, estão indo muito para a Flórida, não à toa o preço das casas lá aumentou bastante, estão indo para o próprio Texas também. Então, os Estados Unidos é muito progresso. E aí as coisas elas vão se ajustando e por mais que tenha uma questão política lá, isso não afeta tanto o preço dos ativos, né? Porque as pessoas estão muito mais para o progresso do que para a política, diferente aqui do Brasil, que, cara, tudo aquilo que é político pode gerar muito problema pelo histórico que a gente tem de corrupção, né? De problemas bilionários que a gente teve aqui no Brasil. Mas acho que só reforça muito a nossa tese, né? Do quanto que está exposto a algo descentralizado é interessante e as criptos aí cumprem muito bem esse papel. Então, se agora que não tem um apelo tão grande neles, a gente está aí, enfim, nesse inverno, já faz sentido, imagina quando a gente tiver alta de novo, que a gente está tempo suficiente no mercado para ver que, cara, invernos são bem complicados, mas quando a alta vem, ela consegue recompensar muitas e muitas e muitas vezes, e até mesmo com essa alta recente que a gente viu aí, já tem muitas pessoas que ficaram com aquele FOMO, né? Falou, caramba,
Poderia ter comprado mais, não comprei, não acumulei, vi ali Bitcoin abaixo dos 16 mil dólares, não acumulei, e agora estou com aquela dor de cotovelo, porque poderia ter comprado mais. Isso que subiu só um pouquinho. Sim. Imagina quando a gente tiver, de fato, engatado alta, porque a gente pode ter isso esse ano ainda, né, Bax? A gente está muito perto de um fim do aumento de juros americano. Já estimam aí que no final desse semestre os juros já possam encontrar ali a sua máxima e já começar a cair. Para o fim do ano tá em patamares menores e o ano que vem ainda melhor. Então ano que vem tem halving também, acho que tem tanta coisa boa aí por vir que não faz sentido ficar de fora. Eu também acho que tem que entrar aos poucos. Eu até vou mostrar uma carteira pública aí pra galera, que eu comecei a comprar os ativos publicamente, né, durante o... Vou puxar aqui pro Instagram pra galera conseguir enxergar. Deixa eu só ver se... Acho que o pessoal aqui não tá enxergando, né? Agora foi. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não foi, mas já vou abrir aí para vocês, tá? Aqui, ó, compartilhar a tela. Pronto. Ó, aqui, até quero te mostrar, ó. Eu comecei a fazer aportes ali acho que foi final de outubro, início de novembro. Comecei a fazer aportes públicos aí. E, cara, essa carteira, ela tava sempre vermelho, 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 né? Por quê? Porque eu fui comprando aos poucos, aportando aos poucos, durante, né, pessoal? Durante novembro, durante a queda. Então o mercado ainda estava sempre no vermelho, cara, mas basta um mês de alta que ela já começa a entregar lucro. Por quê? Porque eu fiz a compra do preço médio em pontos ideais. Então, por exemplo, preço médio Bitcoin, 19.800, Ethereum, 1.340. Aqui outras criptos, né? Sem contar que eu coloquei um pouco menos de grana em outros ativos que são mais assimétricos, por exemplo, a GX. Então, a GX aqui, né? Deixa eu só tirar aqui o do Juliano, que o Juliano está 100% certo, aí eu concordo com o Juliano. Que aqui, ó, Singularity Net, ó, 3.000%, ou seja, eu entrei só com $1.000, eu comprei $1.000 nela, e ela subiu 327%. Então, isso é uma... Olha só como eu investi bem menos nela do que no Bitcoin, por exemplo, que é bem mais seguro, digamos assim. Então, no Bitcoin, eu investi $4.000, né? A gente poderia dizer que seria R$4.000 aqui, vamos dizer, tá? E aqui eu investi $1.000, como se fosse R$1.000, ok? Então, nós temos aqui a assimetria e a amostragem de como a assimetria é interessante, como ela funciona, e por mais que tenha ali alguns numerozinhos vermelho ainda, que não subiram, a compra aos poucos, ela te dá um resultado absurdo, cara. Um resultado violento, 27% de lucro. Numa cripto, 327% de lucro. Mas no gerenciamento de carteira total, 27% de lucro. Isso de um mês para o outro, porque estava lá, menos 25%, menos 15%. Só que o gostoso da volatilidade é isso, você vai plantando aos poucos e você vai colhendo também. E na hora da colheita, a colheita geralmente tende a ser bem recompensadora, né? E pensa isso, Bax, para o mercado americano. 27% que você fez aí são 5, 6 anos de renda fixa deles. Em um mês você fez, 2 meses você fez isso. Então, por isso que se muitas pessoas estão muito pessimistas com esse mercado, acham que ele não vem e não vai para frente e tal, aí que de fato eu quero estar exposto, porque com tudo que aconteceu, com todas as quebras que tiveram aí, a gente tem blockchain funcionando super bem, as pessoas que de fato entendem bem, utilizando ainda super bem. Então, eu particularmente sou bem otimista em relação a esse mercado, mesmo que os preços possam vir para baixo. Talvez seja uma das últimas oportunidades, Bax, da gente ver os ativos que a gente gosta nesses níveis aí. Porque depois que vier a alta, e talvez alguns ativos multiplicarem por 5, 10 vezes, vai ser difícil a gente pensar em patamares tão baixos quanto esse que a gente está vendo agora, até porque as pessoas comparam muito crises passadas, né? Por exemplo, pessoas falando lá da crise de 29, que os mercados ficaram ali décadas com um problema. Mas, cara, não eram mercados que eram tão eficientes e tão interligados como são hoje. Nós não tínhamos a internet e a gente tem que pensar até mesmo na inteligência artificial que nós temos hoje. Hoje você consegue aí ser muito mais eficiente, até mesmo na sua empresa. Talvez aquela parte administrativa que você tinha muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, você pode utilizar uma inteligência artificial para cuidar de uma forma, de certa forma, programável do seu WhatsApp, do seu e-mail, e com isso diminuir muito a carga de pessoas na ótica administrativa ali.
Então, acho que isso pode trazer resultados para esse mercado muito maiores do que as pessoas conhecem. Então, cuidado ao olhar a história, pensar que aquilo aconteceu de uma forma e tem que acontecer da mesma forma, porque é um mundo completamente diferente, uma dinâmica completamente diferente, e é um mundo que a gente está vendo migrar cada vez mais para a tecnologia. E qual é a forma de dinheiro hoje que se baseia em tecnologia? São as criptomoedas. Eu sou Sim. formado nisso, eu me formei em tecnologia, eu atuei durante 7 anos com tecnologia, eu só vejo esse mercado crescer. Ele não vai Sim. retroceder. Por mais que as big Não. techs elas façam layoffs aí, elas estão dispensando funcionários e afins, elas estão fazendo isso para passar por um cenário mais desafiador e estar mais enxugada para passar por esse cenário bem, porque ela tem que entregar resultado para o seu investidor. Não quer dizer que ela está com problemas agora, já. Quer dizer que ela está se estruturando, porque pode ser que em 3, 6 meses seja mais desafiador, mas o mercado ele pode mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Então é muito complicado as pessoas quererem ter certeza do futuro, sabendo que o futuro é incerto. E o futuro a gente sabe que historicamente é para frente, né? Quanto de tempo no futuro a gente ficou crescendo, quanto de tempo a gente ficou lateral e quanto de tempo ficou caindo. Então eu sou muito otimista em relação aos avanços que a gente está tendo no mundo aí. O pessoal ainda tá. Eu concordo 100% contigo, Rodolfo. Não dá para ficar fora da exposição desse crescimento, cara. Eu tô num posicionamento de que eu estou menos exposto do que antes, do que quando eu estou no mercado touro, que eu fico praticamente 100% em criptomoedas hoje em dia. Mas atualmente eu tô com aquela exposição menor, mas que eu me sinto confortável e mesmo assim eu diversifico na rentabilidade fixa também. Comprei fundos imobiliários, inclusive o Rodolfo, ele é meu professor de fundos imobiliários, ele que me passou uma lista aí, e eu fico aportando toda vez, quando eu recebo os dividendos dos fundos, eu fico reaportando. Então eu tenho já um gerenciamento legal, ideal para isso. Mas em cripto eu ainda mantenho essa proporção 20% comprado, 80% vendido por enquanto, só que sempre aportando, sempre com o pé lá dentro, nunca deixando ficar 100% zerado, de fora desse crescimento, até porque eu não consigo prever o futuro. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, e eu preciso estar em um cenário de, vamos dizer assim, não fragilidade, né? Que eu não estou me expondo o suficiente para me permitir quebrar, mas também não estou fora para não permitir sonhar quando pega altas boas, né? Então acho que Isso, você pode, é um até estar um equilíbrio, né? pouco de fora, É, mas você acompanha todo dia esse mercado e assim que você vê uma boa sinalização, você vai isso, aumentar e muito a sua exposição. É diferente de uma pessoa que talvez isso. ela está focando no seu trabalho e não consegue focar tanto no trabalho. Aí não dá para ela Uhum, tentar ser tão tática assim. Mas o seu sim. papel e aquilo que deu certo para você é ser mais tático, tudo bem com isso. Mas você É, sabe o quanto que esse mercado ele é interessante e o quanto ele é bom. Não à toa é o sim, mercado que você mais se dedica em relação aos outros. Então, você tem ali a exato. sua grana, e você faz um montinho, um montão, né? Você tem ali uma grana, vem a expansão, você ganha dinheiro, fez um montão. Parte desse montão você Uhum, realiza e deixa ali alocado. Tem uma isso. boa oportunidade, Exatamente. do montinho você Estratégia faz um Barbell montão. de Nassim Taleb, E já para era. quem É quiser. assim você vai Uhum. escalando, mas acho que as pessoas elas têm que olhar para isso. Que mercado você vê mais potencial crescimento, né? E apaga os ruídos, as notícias, porque se você olhar só para as notícias, você fica maluco, porque as notícias elas podem te enviesar tanto de uma ótica muito positiva quanto muito negativa. Por isso que é importante você tomar suas próprias decisões, você fazer o seu próprio estudo, buscar por treinamentos, buscar por conteúdo no Twitter, cara, utilizar realmente, né? Acho que muito problema, Bax, das pessoas que usam cripto, né? São 300 milhões de pessoas hoje no mundo, é que eles não usam de fato. Eles compram uma cripto, compram um Bitcoin, compram um Ethereum como se fosse comprar uma ação da bolsa e deixa lá numa corretora. Sim, Não é isso, exato. cara. Você tem que Tá louco. utilizar, você tem que ter uma Tá carteira louco. externa, você tem que É, transacionar, você tem que colocar essa grana em algum aplicativo, você tem que entender sobre isso. empréstimos, você tem que entender sobre prover liquidez. Usa mesmo, que aí você vai ver o quão interessante é esse mercado. Agora, enquanto você fica só na superficialidade, você não vai entender o quão Exatamente. revolucionário esse mercado é. Porque o DeFi, depois que consolidou o DeFi, as finanças descentralizadas com a rede Ethereum, o que a gente vê, o que muitas pessoas veem é a ponta do iceberg, né? Que é o preço, criptomoeda que subiu X, a meme coin e tal. Isso é uma parte superficial. A profundidade mesmo está em DeFi, pessoal. A profundidade está em DeFi, porque você consegue deixar o teu hold parado e trabalhando para você através de contratos inteligentes, automatizados.
agindo como contraparte de mercado. Você pode se tornar praticamente uma corretora em casa, com o seu computador. Isso que é um negócio impressionante, né? E a gente falava E muito só para... sobre isso, né, Pode Bax? falar, Greg. Oi? A gente falava muito sobre isso, né? Ano passado, com NFTs e tal. Tipo, tem muita Uhum, coisa que o mercado cripto cria. E é muito legal. uhum. Questão de NFTs, questão de metaverso, mas olha quanto que o Facebook está perdendo de dinheiro com o metaverso, né? O quanto que nos seus balanços ele Sim. está injetando dinheiro com o metaverso e não consegue aplicar de fato É, isso daí exato. e ser rentável. Agora, olha para o DeFi. O DeFi ele pega as finanças como nós já conhecemos na Já sociedade, que existe. existem aí há centenas de milhares de anos, a questão de empréstimo, a questão de você prover liquidez, tudo isso já existe há muito tempo. Só que ele traz isso para o universo cripto e cada vez mais as pessoas estão usando, e até mesmo como um colateral de 2022, com as pessoas com receio das corretoras Aham, centralizadas, o DeFi só sim. cresceu com essa descentralização, com a pessoa tendo ali o seu autocontrole. E aí você pode se beneficiar disso, porque você não precisa deixar o seu dinheiro em corretora centralizada e tira um dos problemas, e também de governos autoritários que podem ter aí em alguns países, você não estando centralizado, ele não consegue acessar. Então você tem, de Sim. fato, o que é inédito, né, na história. Uhum, Ter sim. acesso puro e restrito a algo que é seu. E acabou. Exatamente, cara. Eu até ia, só para finalizar, para a gente finalizar a live, eu queria só comentar a questão assim sobre um pouco mais sobre o governo ali, por causa do que o Rubens comentou. Rubens Alves Guimarães falou o seguinte: o pior, agora todos que são contra o governo estão sendo tratados como terroristas. Esse é o nível dessa galera do governo. Vocês conseguem lembrar da última vez que de 2018, as eleições de 2018, quando o Bolsonaro venceu? Vocês conseguem lembrar daquele monte de movimento LGBTQI+, falando que os gays iam começar a ser caçados, que a Globo falava em censura, que a Globo ia ser censurada e não sei o quê? Vocês lembram disso? Vocês viram a Globo ser censurada? Vocês viram alguém matando algum gay? Vocês viram, ou vocês só acreditam na narrativa do que a Globo vendeu? Sabe o que eu tô vendo? Com um mês de governo Lula, eu tô vendo o maior movimento de censura do Brasil em liberdade de expressão. Os caras foram lá no Twitter, perdeu o tempo da vida deles para bloquear a conta do Monark, sei lá, ou a conta de não sei o que é o contrário à opinião do governo atual. Então isso é censura. Só que isso a Globo não mostra. Essa censura a Globo não mostra. Né? Então coloquem na cabeça de vocês que a gente precisa conhecer as coisas que a gente está investindo, as coisas que a gente está em quem está votando. É óbvio que essa eleição do Lula aí, não sei se ela foi verídica ou não, o número de votos, enfim. É lógico, tá claro que independente se foi vencida por méritos ou não méritos, o Brasil não está pronto para crescer ainda. O Brasil é imaturo. O Brasil não tem conhecimento de porra nenhuma. O Brasil tem um monte de pessoa arrogante que acha que pagando um serviço pode vir aqui no meu canal. O cara, eu tô pagando 100 por mês, agora eu posso lá falar para ele, ó, não fala de política. Teu cu, rapaz. Só porque tu tá pagando 100 reais para mim de membro, tu tá recebendo, olha, eu tô recebendo o mínimo do conhecimento que eu tô passando. 100 reais é nada. 100 reais pelo que eu entrego 1 milhão de vezes mais do que 100 reais. Então pega esse dinheiro, enfia no cu, dá um giro de 360 graus e vaza, tá ligado? Que eu tô nem aí. Caguei se tu tá pagando. Ah, eu sou membro, eu devo ser respeitado porque eu pago 100 reais e eu tenho que ser mais respeitado do que um inscrito que não paga nada. Teu cu, rapaz. E outra coisa, o canal aqui é meu. Se não gosta do meu canal, não gosta das minhas opiniões, tu vai lá, boa sorte, cria uma conta no teu YouTube, luta pelo teu sonho, luta pelo teu crescimento, vai lá opinar e falar bem do PT. O PT é uma merda, certo? Fofoletes, então eu espero que vocês tenham gostado. Rodolfo Delamey, obrigado aí pela nossa live amistosa, né? É uma live amistosa que a gente trata todo mundo igual. Então, assim, não é porque tu tá pagando, imbecil, que tu acha que tu pode mandar na minha vida e mandar no meu trabalho. Que se foda, rapaz. Vai tomar no seu cu. É isso. Certo, Rodolfo? Tamo junto. É isso, viu? Eu acho, E Bax, outra que você coisa, tá. o meu sogro é petista.
Eu tenho vontade de discutir com ele? Tem, mas eu sou muito amigo dele. O meu melhor amigo é petista. São pessoas que têm déficit de conhecimento? Sim, são pessoas extremamente limitadas. São pessoas extremamente limitadas, mas são pessoas queridas, pessoas legais. Então, você não precisa ser inimigo de um petista ou inimigo de um, sei lá, bolsonarista ou sei lá o quê, por discordância política. A questão toda é, para mim, quem vota no Lula é uma pessoa que não tem conhecimento e inteligência suficiente para entender como funciona a economia financeira. Não sabe o que é o Bitcoin, não sabe o que é liberdade. É uma pessoa que é um zumbi, que acredita na opinião dos outros, que compra narrativas, o pobre versus o rico. Nunca vai chegar a lugar nenhum assim, tio. Pode falar. Não, é isso, fofa. Só aí. Eu sei que você está treinando, tá no foco aí para esse ano, mas trem bolona para você não funciona, beleza? Olha aqui, ó. Six pack. Viu? Ó, six pack, ó. Rapaz. Trem bolona, Bax. Pack, ó. É. Trem bolona para você. Six pack, rapaz. Peca, essas paradas, esquece, viu? Não pode. É, exatamente. Senão já era. Senão vai comer o monitor aí, viu? Mas acho que é isso. Exatamente. Deu para agregar valor aí para a galera. E se curtiram aí, galera, isso aí. Deixe nos comentários, manda um direct aí, que eu e o Bax, a gente vai conversar bastante e quem sabe promover mais coisas aqui de forma aberta para os membros dele também. Crypto Blinders e inúmeras coisas. Bora. O amor venceu e a liberdade perdeu. Tamo junto. Um abração aí, fofas.